Olá, Vulgar! Aqui no canal Reforma Clássica, eu estou compartilhando com você o meu processo de autoeducação a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre nenhum livro específico da coleção, mas eu vou falar mais sobre a questão da vida de estudos. Eu, como já compartilhei em outros vídeos, eu já tentei entrar nessa vida de estudos por várias vezes. E muitas vezes eu fui me auto-sabotando, eu fui desistindo, perdendo a motivação, eu fui me ocupando com outras coisas. E acaba que eu deixei de levar a sério muitas vezes algo que eu já poderia estar fazendo há algum tempo. E basicamente nos últimos 2 anos, eu fui começando a levar um pouco mais a sério isso, né? E aplicar efetivamente, né, uma rotina mais intencional dentro dessa questão da vida dos estudos. E aqui no nosso canal, no nosso projeto Reforma Clássica, eu estou basicamente lendo e fazendo o estudo dos textos que foram editados ali basicamente pelo Robert Hutchins e com uma contribuição gigantesca do famoso Mortimer Adler. E eles fizeram uma edição desses grandes livros que sustentam a tradição do mundo ocidental, que eles chamam de uma grande conversação. Mas quando você vai tentar entrar nessa vida intelectual, nessa vida de estudos, você vai pesquisar e você encontra muita coisa sobre como começar. Assim como eu também fiz isso, eu fui pesquisar várias vezes, né? Não é de hoje que eu faço isso, eu fui pesquisar várias vezes sobre como começar na vida de estudos. E cada um dá uma dica, cada um fala uma coisa especificamente. E por isso, hoje, eu gostaria de reagir a um vídeo do Guilherme Freire. O Guilherme Freire, querendo ou não, é uma referência de vida intelectual. E ele tem um vídeo falando sobre como começar uma vida intelectual. E eu vou conversar com ele, eu vou dialogar com ele acerca das coisas que ele está falando aqui. E o meu vídeo vai ser basicamente para quem está iniciando, tá bom? Eu vou pontuar isso porque geralmente quem busca esse tipo de vídeo é efetivamente quem está começando, iniciando, basicamente do zero, ou teve uma ou duas tentativas de iniciar a vida intelectual e acabou de algum modo não dando continuidade. Então por isso procura uma resposta de alguém, né? E esses alguém geralmente atualmente são influenciadores na internet. Então o Guilherme Freire é uma referência, vamos ouvir o que ele diz sobre isso. Você está olhando minha tela aí, né? Como viver uma vida intelectual, certo? Como começar uma vida intelectual. Essa é a finalidade desse vídeo. Vejam que aqui, para efeitos desse vídeo, você pode estar em várias fases e ele vai te beneficiar do mesmo modo. Você pode ter já, talvez, começado uma vida intelectual e estar ali no início dela. Você pode ter uma vontade de viver uma vida intelectual, mas nunca ter começado. Você pode ter começado e desanimado, que é bem comum. Você pode ter desanimado por causa da universidade, que é extremamente... é super comum. Você começa a vida universitária e desanima, certo? Mas, independente, você pode sim viver uma vida intelectual. Vejam, primeira coisa é distinguir. Algumas pessoas têm um chamado especial para a vida intelectual. Tem uma vocação específica para a vida intelectual e só vão se realizar realmente vivendo uma vida de estudos, uma vida completamente imersa na busca pela verdade e tudo direcionado para aquilo. Essa é uma vocação específica. Isso depende das características de cada um. Eu não tenho como avaliar se cada um que está assistindo esse vídeo tem essa vocação específica. Cada um vai ter que procurar isso na própria vida. Mais uma coisa, se você está assistindo esse vídeo, a chance de você ter algum chamado para uma vida de estudos, no sentido que você precisa se formar profissionalmente, que você precisa ter uma rotina de estudos, que você precisa buscar realmente uma vida de estudos ordenada, é muito alta. Então, mesmo que você não tenha a vocação específica da vida intelectual, você tem sim algum chamado para uma vida de estudos e a gente pode direcionar isso, certo? Bom, aqui ele faz um disclaimer rápido que ele vai dizer que o vídeo vai servir tanto para aquela pessoa que já está mais avançada, intermediária e avançada, assim como para aquela pessoa que está começando, né? E eu vejo que o vídeo dele vai ser mais para quem já tem minimamente uma noção do que se fazer, ou seja, aquela pessoa que já começou, né? Ou pelo menos já pesquisou algumas coisas para poder iniciar essa vida de estudos. E aqui ele faz uma diferença muito grande, né? Ele traz duas categorias de pessoas. Uma pessoa que entende que é importante ter uma vida de estudos e uma pessoa que tem uma vocação intelectual, ou seja, aquela pessoa que só se realiza a partir da vida de estudos,
Então, eu, por exemplo, eu não considero que eu tenha uma vida intelectual, que tenha uma vocação para a vida intelectual, ou seja, a minha vida não necessariamente se realiza, né, a partir dessa vida intelectual, dessa vida de estudos. Mas eu entendo que a vida de estudos é importante para a minha formação, né, pessoal, para o meu desenvolvimento, para a minha educação, assim como também para o meu trabalho. Então, eu entendo que a vida de estudos é importante por conta disso, e é por isso que eu me dedico à vida de estudos. Então, o que acontece? Eu posso até trazer outro vídeo sobre essa diferenciação entre o que seria um chamado para a vida intelectual e o que seria uma vida de estudos, uma vocação para a vida intelectual e o que seria uma vida de estudos. Então, perfeito. Por onde eu começo? Bom, a primeira coisa que você vai começar é entendendo que tem que estudar e colocando um horário diário de estudo. Simplesmente definindo um horário, algum horário do dia, que você vai todo dia naquele horário estudar. Por que diário? Porque hábitos diários têm um poder muito maior do que hábitos espalhados, hábitos que não têm frequência, né? Então você vai ter uma frequência e você vai tirar todas as distrações, certo? Da sua vida, todas as coisas que te distraem daquele momento. E aí naquele horário você vai estudar e você vai conciliar nesse horário de estudo um estudo que é das suas atividades profissionais, daquilo que você precisa para ganhar o seu sustento, com um estudo de conteúdos mais perenes, conteúdos que te direcionam para uma busca da verdade um pouco mais transcendente, certo? Você vai fazer as duas coisas. E aí, veja, nessa primeira fase de vida de estudos, eu acho que tem duas coisas que são muito legais para fazer. Uma é formar, de certo modo, o imaginário, ter noções essenciais de... Tá. Então, aqui ele vai começar com o primeiro passo, ajudando numa formação de hábito, tá? Então, defina um horário de estudos. Essa dica é muito boa, é muito valiosa. Só que qual é a treta dessa dica? A treta dessa dica é que quem está começando, efetivamente, na minha experiência, né, conversando com outras pessoas, vendo também o meu próprio processo, dificilmente essa pessoa consegue definir. Tá bom? Isso daqui é assim, para a formação de hábito é essencial você definir um horário de estudos, sem dúvida nenhuma. É fundamental. Né? Ele vai dizer mais para frente também, acerca de estudar 2 horas de relógio seria o ideal e tudo mais, né? Mas eu acho que o mais importante do que você que está começando definir um horário de estudos é você ter uma intenção, primeiramente, de ler antes de fazer qualquer outra coisa. Não no sentido de a primeira coisa do dia que eu vou fazer é ler. Não é isto, tá bom? É de priorizar, de ter uma intenção de priorizar. C.S. Lewis, em um livrinho pequenininho que ele tem sobre como cultivar uma vida de leitura, eu já posso até indicar você a lê-lo. Ele vai falar o que diferencia um verdadeiro leitor do falso leitor. Ele vai dizer que o verdadeiro leitor é aquele que prioriza a atividade de leitura. Então, em vez de você que está começando definir um horário específico, que eu sei que tu vai furar, né, porque muitas pessoas não têm disciplina para ter um horário específico de estudos, né? Eu sei que você vai furar, então é muito melhor você ter uma intencionalidade acerca da leitura. Não digo nem do estudo ainda. Não se preocupe se você está começando em sentar para fazer resumos, para estudar, como ele disse aqui, coisas profundas e perenes e tudo mais. Não se preocupe tanto com isso. Se você está iniciando, você vai fazer simplesmente o movimento de quê? De tentar priorizar a leitura. Somente isso. Tá bom? Só priorize a leitura. Ou seja, eu estou numa fila do médico, em vez de eu estar acessando a rede social, eu vou ler um texto, né? Eu vou ler um livro. Eu estou em casa meio ocioso, em vez de eu pegar o celular para ver uma rede social, eu vou lá e leio 15 minutinhos. Então, o importante é você ter uma intencionalidade acerca da leitura. Isso é mais importante para esse começo de conversa, para esse início de vida intelectual, do que você definir um horário específico para começar um hábito. Por quê? A maioria das pessoas vai trabalhar. Então, se você está tentando começar ou tentando ter uma vida intelectual, então é bem provável que você tenha as exigências do dia, seja trabalho, seja estudo, como o Guilherme falou aqui no vídeo. Então, você vai ter uma rotina já pré-estabelecida e é bem provável que ou você tenha que acordar mais cedo do que você acorda para poder estabelecer esse horário, ou você tenha que estabelecer um horário depois dessa rotina
que já está estabelecida, e essa rotina de trabalho ou de estudos na faculdade. E qual é o problema disso? O problema disso é que se você acordar mais cedo, isso pode gerar uma série de dificuldades, porque a rotina já é extremamente apertada. E se você estabelece um horário pós-rotina, então você vai se sentir cansado, extremamente cansado. E eu não estou dizendo aqui que a vida de estudos não exija um certo tipo de sacrifício, porque ela efetivamente vai exigir um certo tipo de sacrifício, sem dúvida nenhuma. Você abre mão de várias coisas para poder estar para poder fazer um tempo de leitura, para poder fazer um período de estudos. Então é muito importante você ir percebendo, né, que não necessariamente você precisa estabelecer esse hábito, né, antes de você se acostumar ao hábito em si. Então é muito melhor você ter uma intenção. Eu vou ter a intenção de, em cada intervalo, eu ler um pouquinho. E então, a partir daí, eu vou criando gosto pelo negócio. Percebe? Porque você vai iniciando, você vai se expondo aquilo ali e você vai criando o gosto por aquilo. Aí, a partir dessa criação do gosto, você começa a investir tempo. Aí você começa a separar um tempo específico para fazer aquilo, tá bom? E ele já vai trazendo aqui alguns conceitos que talvez não esteja tanto assim estabelecido na tua cabeça, como por exemplo, você vai precisar formar o imaginário, né? Então já é um conceito que quem está começando de repente não entende, né? O que seria a formação do imaginário, né? Pensa que o imaginário seja uma coleção de formas que você tem na tua cabeça enquanto repertório. Formas, o que eu digo é o seguinte: você tem conceitos, por exemplo, para trazer aqui conceitos clássicos, né? O que é justiça, o que é injustiça, o que é amor, o que é egoísmo, o que é soberba. Isso faz parte do teu imaginário, assim como também tipos de ações humanas. Então, quando que eu ajo bem, quando que eu ajo mal, o que seria uma coisa bonita, o que seria uma coisa feia, entende? Então são situações, são exemplos que estão guardados na tua memória, né, e que você tem como repertório. E muitas vezes quem está começando uma vida de estudos não tem esse imaginário, toda hora eu estou batendo aqui no meu microfone, né? Não tem esse imaginário preenchido com coisas que apontam para algo que é perene, para a verdade. A gente tem um imaginário sempre, não tem ninguém que não tenha imaginário, tá bom? Mas muitas vezes o nosso imaginário é pobre, né? No sentido de que nos aponta e nos leva, nos conduz, não necessariamente para a verdade, mas para um local em que nos diminui enquanto vida humana, sabe? Nos deixa ali num local pequeno de alma humana, certo? Então ele já vai introduzindo aqui alguns conceitos que, para quem está começando essa vida de estudos, não são tão claros assim. De arte, de música e outras coisas, e de outro lado, ler alguns livros de introdução à vida de estudos, né? Então ele traz muita coisa, né? Você vai preencher o teu formulário com o teu formulário. Você vai preencher o teu imaginário com artes, com música, né? Com muita coisa. E por outro lado, ler livros sobre a vida de estudos, percebe? Então ele vai entregando muita coisa aqui, que são coisas que não necessariamente nesse começo vão gerar uma motivação maior em você, tá bom? Muitas vezes isso vai até gerar uma sabotagem, tá? Por isso que é muito melhor você começar a ter a intenção de ler e depois você vai criando esse gosto, e após a criação do gosto você vai se inserindo nisso daqui. Por exemplo, você é acostumado a ouvir sertanejo e de repente você vai ouvir música clássica, percebe? É um salto gigantesco, concorda? Então eu estou ouvindo Anitta, eu estou ouvindo Shakira, sei lá, agora eu estava vendo aqui no Threads, estava passando aqui o feed e uma música da Shakira, eu acho que para o Piqué.
É tipo um ragaton, né? Uma batida bem legal. E aí você é acostumado a ouvir ragaton, Shakira, pop, e aí de repente tu vai e coloca Vivaldi, 4 estações para ouvir. Você vai achar aquilo um porre, certo? O Roger Scruton uma vez foi entrevistado e perguntaram para ele: a gente deveria tirar o pop da vida das pessoas? Como é que a gente faz para as pessoas pararem de ouvir uma música pop e começarem a ouvir uma música clássica? E a resposta dele basicamente foi: bom, nós temos um espectro, desde o pop, e eu vou utilizar aqui até o funk, no contexto brasileiro, que seria uma música mais baixa de todas. Então a gente tem o funk até uma música clássica, que em termos de composição, em termos de valores perenes, seria ali uma música mais, um tipo de música mais elevado que nós temos. Temos até de complexidade, mas também de sensações, de simbolismos, né? Então nós temos a música clássica em cima disso. Então nós temos um espectro aqui. Então quando ele fala, tu vai de cara colocar o Vivaldi para ouvir, tu vai achar aquilo ali um saco, né? Por quê? Porque tu não está acostumado, tu não está educado aquilo ali. Então se você ouvir funk, vai transicionando, certo? Eu vou parar de ouvir o funk e não é nem que eu vou parar, né? Eu vou ouvir menos funk e vou começar a ouvir um sertanejo universitário, sei lá, sofrência. Depois eu já posso passar até por uma moda de viola, por um sertanejo mais raiz, né? Tipo Chitãozinho Chororó, né? Leonardo, como é que é? Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, já aquele sertanejo mais raiz mesmo ali dos anos 90, anos 2000. E aí você vai elevando, você vai fazendo essa transição. Então, muita gente acaba desistindo porque efetivamente não faz sentido. Eu escuto um estilo de música e depois eu já estou querendo escutar música clássica. E a pessoa acha aquela música clássica um porre, efetivamente. Vai achando um porre aquilo ali, um saco. Por quê? Não está educado. Então, basicamente, nós temos uma transição. Você vai transicionando. Então, você escuta funk, vai escutando um sertanejo ali, depois vai escutando uma MPB. Essa MPB pode fazer você querer escutar, de repente, um jazz. E aí você vai, então, pode escutar um blues, um country, né? E aí você vai chegando, se aproximando até a música clássica. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de dica, porque essas dicas aqui, elas geram, na minha percepção, elas geram mais neurose do que propriamente ajudam a pessoa nesse sentido, porque é muita informação, né? E a pessoa não vai se preparando para essas transições, né? Então ela tenta acessar logo isso que é mais elevado, e às vezes pelo fato de ela estar sozinha, ou pelo fato de repente de uma cobrança interna muito grande, pelo fato inclusive dela olhar esses influenciadores de vida intelectual falando, né? Então ela acaba se sabotando por conta disso. E aí qual é a consequência disso? A consequência disso é que eles acabam desistindo, certo? Eu não sei se o vídeo já está muito longo, deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. O livro clássico que um monte de gente indica, estou longe de ser o primeiro a indicar no Brasil, é A Vida Intelectual, do Padre Sertilange, certo? Esse já é batido, mas não deixa de ser maravilhoso, não deixa de ser um dos melhores caminhos para começar uma vida de estudos. E fora A Vida Intelectual do Padre Sertilange, eu acho que vocês têm que começar a se familiarizar com o quê? Música clássica, música barroca, com música medieval, com a arte desses períodos, com os grandes mestres da Renascença, do cinema clássico, filmes como os do Frank Capra, John Ford, começarem a refinar o senso estético imaginativo, grandes obras de literatura. Eu normalmente, assim, muito introdutório, mas eu adoro indicar, Chesterton, Lewis e Tolkien. Eu acho que sempre são ótimos caminhos para começar a formar o imaginário. Eu sempre estou indicando eles. Um livro que eu gosto, também um livro bem mais introdutório do que esses 3 autores que eu falei, mas um livro hiper introdutório é O Despertar da Senhorita Prim, que é mais voltado para o público feminino. Às vezes ele tem umas noções essenciais que são bem bacanas para isso. Mas basicamente, se você pegar o Chesterton para começar, já vai te ajudar tremendamente. Eu acho que esse tipo de estudo é muito salutar de imaginário, certo? Mas ao mesmo tempo eu começaria a ler esses grandes mestres de introdução ao estudo. Muita gente
livro, Educação da Vontade, mas eu ainda gosto bem mais da vida intelectual, do Palestrante Langes, o de São Vitor é indispensável, Busco sobre o modo de aprender e meditar, de Dascali, com esses grandes mestres aí da educação tradicional, são sempre... Então ele vai citando uma porrada de coisa aqui que a pessoa ela vai ficando perdida. E aqui não necessariamente são livros tão fáceis assim. Desses aqui que ele indicou, né, ele falou Jules Payot, Educação da Vontade, ele falou do Padre Sérgio Langes, A Vida Intelectual, ele falou de Dascali, do Hugo de São Vitor, né, ele trouxe aqui alguns livros de literatura, Tolkien, Lewis e Chesterton, né? Nem assim, desses de literatura que ele trouxe, o que eu indico de repente é você começar por Tolkien, pode ser, mas começar pelo Hobbit, tá? C.S. Lewis você pode começar pelas Crônicas de Nárnia, né? Não os livros de teologia, vamos dizer assim, de apologética dele, mas pelas Crônicas de Nárnia. Então percebe que ele vai dando muita dica e isso vai gerando efetivamente uma neurose na pessoa, porque ela vai, cara, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler aquilo outro, eu tenho que ler aquilo outro, tudo mais, né? Por exemplo, ler Hugo de São Vitor, de Dascali, é um livro que é um pouco complicado, tá? Porque tem algumas camadas ali naquele texto que não é tão fácil assim, nem tão simples de entender, né? Agora, você pode começar pelo A Vida Intelectual, eu até tenho aqui uma edição da capa pretinha, né? Posso gravar até outro vídeo sobre isto, né? Sobre o do Padre Sérgio Langes, mas eu percebo que esse monte de coisa aqui vai gerando mais neurose do que qualquer outra coisa. E é por isso que eu estou seguindo, aqui no nosso canal Reforma Clássica, eu estou seguindo a lista, eu estou seguindo uma lista, tá? Mas eu estou seguindo uma lista que não começa com coisas tão complicadas. Ela vai começar com teatro grego, que são textos ali de 100 páginas no máximo. Ou seja, se você fizer uma leitura rápida, você demora 1h30, né, para terminar aquilo ali. E como são histórias curtas, como se fossem ali contos na literatura moderna, como se fossem contos, né? Uma história mais curta, ou a gente pode chamar de novela, né, para poder diferenciar ali do romance, como se fossem novelas. Então você vai acabando uma após a outra, e isso vai motivando, porque você, poxa, eu estou avançando, estou conquistando. E não são textos difíceis de serem lidos. Às vezes tem uma palavrinha ou outra mais entrucada, mas não são textos difíceis. E você não precisa se preocupar em aprofundar todas as camadas e tudo mais. Não, você vai lendo ali aquela tragédia, você vai se identificando. Eu tenho certeza que vai gerando um impacto emocional muito grande, porque a tragédia é meio doida, né? Você vai lendo ali e fala, cara, por que esse negócio aqui aconteceu? Né? E isso vai fazendo você ter mais motivação e vai criando gosto ali pela leitura. E tem as estrofes muito bem divididas, então você pode ler ali 5 minutinhos e mais na frente você lê mais 15 minutinhos, e quando passar de 2, 3 dias você termina uma tragédia grega, né, de maneira completa, entende? Então, por isso que a lista dos grandes livros que nós estamos trabalhando aqui, eu acho a mais viável de todas essas, né, que foram faladas aqui. Por quê? Porque ela começa pelo básico, tá bom? Ela começa com textos fáceis, não são textos difíceis, são textos curtos que você consegue se envolver bastante, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas listas para elas não criarem neurose na gente. E aí aqui eu vou pro terceiro passo e já vou encerrar, que o vídeo já está ficando muito longo, eu acho, né? Sempre ótimo, certo? Como ler livros, Mortimer Adler é outro que tradicionalmente muita gente indica que são bons, e todos esses são salutares, certo? São coisas boas, eu não me oporia a ler isso, né? História, eu quero começar a ler um livro de história da Igreja de Daniel Hobbes, né? Eu acho que esse a minha lista completa de indicações tem lá no meu site, o link vai estar na descrição do vídeo, mas tem lá o guia de estudos que eu fiz, que tem dicas de como estudar, o link é gratuito, é só entrar lá e se inscrever no site. E essas dicas de como estudar, e aí você pode olhar várias indicações de várias áreas, pelo tipo de área tem lá várias indicações, mas basicamente você tem que definir, quando você vai sentar para estudar, definir do horário, definir uma sequência de livros que você vai ler, tanto pensar um pouco nessa parte de formação do imaginário, como pensar um pouco nessa parte de introdução aos estudos, de autoeducação, certo? De começar a se autoeducar, começar a colocar isso em vista. E
e aí prosseguir sem distrações nisso, certo? Viu como ele... E aqui a gente finaliza esse vídeo, né? Então, ó, para você começar, basicamente, você tem que definir o horário, e aqui ele já traz uma complicação que gera sabotagem, né? Porque eu vou definir o horário, que já não é algo tão fácil de ser feito. Depois, eu vou me dedicar já em algumas áreas da própria vida intelectual, que a pessoa que está começando, se ela tentar fazer isso, ela vai se sabotar. Tá bom? Ela vai sabotar. Então, eu começo e eu faço o quê? Eu divido a minha vida de estudos em formação do imaginário, né, que seria ler literatura e acessar essas artes, né, tudo aqui que ele falou, música, arte, cinema. Além disso, eu vou fazer o que? Eu vou também buscar livros que me ajudem nesse processo de educação. Então, ler livros desses grandes educadores que a galera indica, né, que eu falei ainda há pouco também. Então, isso daqui já gera uma complicação gigantesca, tá bom? Isso daqui é a posteriori, é um movimento que você pode fazer depois, tá? Não precisa começar com isso, tá bom? O que eu indico mesmo para você começar a vida intelectual é você começar a ler literatura e acabou. Depois você vai inserindo um texto ou outro, certo? Então não precisa você abrir tanta janela assim para iniciar uma vida de estudo, senão você vai se atrapalhar. E é muito importante ressaltar aqui que você não precisa ter pressa, tá bom? Muita gente tem a noção de que está atrasado, estou atrasado, deveria então absorver e ler muita coisa e abrir muita janela, só que isso só gera neurose, isso só gera autossabotagem para você. Por isso, né, eu parei aqui no quarto passo, né? A gente tem ainda alguns outros passos, acho que ele fala 7 ou 8 passos aqui, mas a ideia é a gente conversar e dialogar com ele, né? Ele está fazendo aqui um vídeo para pessoas que estão iniciando e já para pessoas mais intermediárias, mas se você está começando mesmo, esse tipo de informação gera mais complicação na cabeça do que qualquer outra coisa. E basicamente o meu resumo dessa primeira parte aqui do React é o seguinte: simplifique, tá bom? Não complique as coisas para você, simplifique, para poder você conseguir criar o gosto pelo negócio. Depois da criação do gosto, aí sim você pode ir explorando outras coisas e complicando, entre aspas, assim, a trajetória, tá bom? Então a gente vai continuar essa conversa aqui, esse React aqui, eu vou fazer a parte 2 dele. E a gente vai continuar essa conversa aqui com o Guilherme Freire. Tchau, tchau.